Arquivos do FBI. Dr. J. Allen Hynek escreveu sobre o fenômeno OVNI para o FBI. 20 de abril de 2020. O cientista nascido em Chicago, conhecido por aqueles que estudam OVNIs, foi descrito nos arquivos do FBI como um homem de bom caráter e pessoa de bons hábitos. Dr. J. Allen Hynek. Domínio público. Quando os supostos avistamentos de OVNIs estavam se tornando comuns, duas pessoas em uma torre de controle da Força Aérea relataram ter visto um objeto parecido com um automóvel iluminado, que a Força Aérea disse mais tarde que determinou ser uma aeronave. O Dr. J. Allen Hynek, astrônomo nascido em Chicago e professor da Northwestern University que estudou relatórios de OVNIs para a Força Aérea, não estava convencido. Hynek escreveu: portanto, as testemunhas eram sólidas, o operador de radar competente e o objeto não identificável como qualquer outro fenômeno, e portanto, o objeto tinha que ser uma aeronave. Ele estudou na Universidade de Chicago, ensinou na Northwestern e Ohio State University e fundou o J. Allen Hynek Center for UFO Studies na área de Chicago. Ele abordou o assunto dos OVNIs com um ceticismo saudável, de acordo com Mark Rodegier, diretor científico do centro. Rodegier disse: ele absolutamente entrou no assunto como altamente cético em relação ao fenômeno, como quase todo cientista naquela época. Ele era um cientista dedicado aos dados. Com o tempo, ele disse: espere um minuto, não só eu não posso explicar isso, essas coisas não podem ser explicadas. J. Allen Hynek, que foi consultor da Força Aérea sobre relatos de objetos voadores não identificados, foi examinado pelo FBI, cujos arquivos dizem que os agentes o descreveram como sendo de bom caráter. Crédito: FBI. Paul Hynek, um dos 5 filhos de Hynek, diz que seu pai queria ir para os limites da ciência convencional e ver o que está acontecendo lá, e levar as coisas um pouco mais longe, mas daria uma visão imparcial. De 1947 a 1969, mais de 12 mil avistamentos de OVNIs foram relatados e 701 foram classificados como não identificados, de acordo com registros do FBI obtidos pelo Chicago Sun-Times, muitos dos quais agora fazem parte do banco de dados The FBI Files do jornal. Hynek morreu em 1986, aos 76 anos. O FBI geralmente concorda, mediante solicitação, em liberar registros mantidos em pessoas que morreram. Os arquivos do FBI de Hynek mostram que ele foi examinado pelo FBI, o qual relatou ter recebido referências elogiando-o como um homem de bom caráter e uma pessoa de bons hábitos. O projeto Blue Book, a iniciativa da Força Aérea que investigou os OVNIs, terminou em 1969, concluindo que, o que quer que fossem, supostos OVNIs não representavam nenhuma ameaça à segurança nacional. Hynek resistiu fortemente em aceitar a ideia de que um fenômeno OVNI genuíno poderia existir, de acordo com seu texto 21 Years of UFO Reports. 21 anos de relatos de OVNIs. Ele escreveu que estudou relatórios de OVNIs baseados em estranheza e probabilidade, analisando quais relatos pareciam inexplicáveis e a objetividade das pessoas que relataram um avistamento de OVNIs. Embora o nome de J. Allen Hynek estivesse associado aos OVNIs aos olhos do público, ele estudou relatos de objetos voadores não identificados com uma sensação de ceticismo, segundo seu filho Paul Hynek. O FBI parecia considerar a possibilidade de OVNIs existirem. O artigo de Hynek, The UFO Mystery, O Mistério do UFO, foi publicado no Boletim de Aplicação da Lei do FBI em fevereiro de 1975. Hynek escreveu: há muitos conceitos errôneos sobre o fenômeno OVNI geralmente mantidos por quem nunca examinou os dados. O primeiro deles é claro que os relatos de OVNIs são feitos principalmente por malucos. Os fatos são completamente diferentes. J. Allen Hynek, em 1977, foi consultor técnico e consultor do filme de Steven Spielberg Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Arquivo Sun-Times. Melville Ulmer, professor de Física e Astronomia da Northwestern que trabalhou com ele por cerca de 6 anos, diz que Hynek estava convencido de que havia um fenômeno OVNI, embora não necessariamente estivesse conectado à vida extraterrestre.
J, Allen Hynek em 1966, anotando um avistamento de OVNI relatado em Michigan. Antes de vir para a Northwestern University, onde presidiu o departamento de astronomia, seus cargos anteriores incluíam ter sido diretor associado do Observatório Astrofísico Smithsonian da Universidade de Harvard. Arquivo Santimes. Me disse. Ele não estava comprometido com a conclusão do que era, mas tinha a conclusão de que tantas pessoas não podem ter essa experiência sem que haja alguma explicação.